Olá, meus queridos! Chegou quarta-feira, hoje é 25, 26 de fevereiro. Chegou quarta-feira, meio da semana, né? Então, é hora da gente é, fazer mais reflexões. Está chegando o final de semana. Semana que vem, aqui no Brasil, quem está me ouvindo aí fora, é carnaval, né? Então, aí tem que fazer mais reflexões ainda, ainda mais, para podermos não se envolver com essas coisas aí fora aí, né? Carnaval não pertence a nós como igreja, né? De hipótese alguma. Então vamos viver em paz com Deus, né? Que é o melhor que a gente faz. Bom, vamos lá. O tema de hoje tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Vivendo em comunidade. Preste atenção nesse texto aqui. As pessoas que respondem a uma pesquisa recentemente alistam o seguinte como elementos chaves em sua igreja: ligação a Deus, experiência de transformação, ganhar novos conhecimentos e se sentir cuidado. Todas essas coisas acontecem quando os cristãos se reúnem e usam seus dons para abençoar e edificar uns aos outros. Muitas vezes, a ideia de um relacionamento pessoal com Deus é enfatizada em nossa experiência com Jesus. Embora a salvação pessoal seja vital, o Novo Testamento revela que os cristãos devem estar ligados a uma comunidade de fé. Depois que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, no capítulo 2, versículo 1 a 3 de Atos dos Apóstolos, a igreja experimentou a verdadeira comunidade em Cristo. Quando eles se reuniam, recebiam o ensino dos apóstolos, instrução das Escrituras que os ajudava a crescer e a amadurecer espiritualmente. Aí temos capítulo 2 de Atos, versículo 42, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Também experimentavam a comunhão e um relacionamento próximo gerado pela união, que já mencionamos, Atos 2, 42. Em relação ao amor, incluía o compartilhamento daquilo que pudessem com seus irmãos e irmãs em Jesus. Atos, capítulo 2, versículo 40, versículo 2, capítulo 2, versículo 44 e 45. Enquanto adoravam juntos e partilhavam a ceia do Senhor, que é o partir do pão e beber o vinho em memória de Jesus, que Lucas, é mencionado em Lucas, capítulo 22, verso 14 a 20, algo especial acontecia. Experimentavam a alegria. Atos, capítulo 2, verso 46. Esta era a alegria do doar, o abnegado e do viver em Jesus. Algo que não podia ser evocado sem a união. Quando louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Atos, capítulo 2, verso 46, 47. O que acontecia àqueles novos cristãos? Eles se tornavam parte da nova comunidade da fé. Se você não frequenta uma igreja, talvez devido à experiência negativa do passado, é hora de reconsiderar sua decisão. Deus planejou que nos doássemos e crescêssemos em uma comunidade de cristãos. Viver em comunidade é tudo que Deus estabeleceu na sua escritura, desde o início, né? Quando ele cria o ser humano para viver em comunidade. Tanto que ali ele cria o homem, depois faz a mulher, e ali a mulher tem seus filhos, para tornarem uma comunidade que hoje nós chamamos de família, né? Chamamos de família. Então, comunidade é algo bem claro por Deus na sua escritura, desde o início. Então, quando as pessoas começam a distanciar e fazer os seus trabalhos individuais, que não é bíblico, as coisas não funcionam, né? Lembra que Jesus falou uma certa vez: olha, se 2 pessoas ou 3 concordarem aqui na terra, eu estou no meio deles. Então, ele está dizendo ali que não que ele está quando você está fazendo uma oração individual,
Não, ele está também. Só que o sentido ali é justamente a comunidade. Deus criou o ser humano para a comunidade. O céu é para vivermos na comunidade eternamente lá, todos juntos em comunidade, né? Então, é, não existe essa coisa de Cristo em casa, né? Por mais que o programa seja bom, mas esse não é o sentido. Tanto que o programa começa às 10 horas, né? Muito depois do culto, né? Então, até a rádio que faz esses cultos, né? Eles têm essa ideia e de não deixar que as pessoas fiquem em casa, né? Para poder me congregar. Então, aqui nós temos aqui alguns pontos muito bem para que a gente possa conversar aqui rapidamente, nessa conversa nossa rápida aqui hoje. Aqui fala sobre alguns elementos chaves que a qual ligam, né, essa ideia da comunidade, de viver em comunidade, de estar vivendo em comunidade. Primeiramente, a gente vai se ligar a Deus, né? Não existe de hipótese alguma, relacionamento com o ser humano que não esteja Deus, né? E nem esteja, não existe e Deus só está aonde as pessoas também estão vivendo em relacionamento uns com os outros. A outra aqui interessante é a experiência da transformação. Só vai haver transformação na vida do ser humano quando ele entender, né? Entender mesmo que ele precisa, né, de Deus e precisa estar incluído ali na comunidade para poder juntos louvar o Senhor. A outra coisa aqui é ganhar novos conhecimentos. Nós ganhamos conhecimentos com outras pessoas. Não é sozinho, não. Tudo bem que eu tenho aqui a minha estante cheia de livros, né? Tenho bastante pesquisas, livros de pesquisas, leio muito, mas o maior conhecimento é em comunidade, nunca se esqueça disso, né? E a outra aqui é, é se sentir cuidado. E tudo isso aqui, né, é onde nós recebemos os dons de Deus, como nós lemos aqui, tanto para abençoar e como também para edificar a outras pessoas. Lembra de uma coisa: dons não foi feito para poder se exibir, foi feito para poder doar e abençoar e edificar outras pessoas. Se você tem um dom, então utiliza ele para edificar pessoas, para abençoar pessoas. Senão o seu dom ele vai estar enterrado. Lembra da parábola do talento. Por favor, não se esqueça dessa parábola que Jesus deixou bem claro como é que vai ser feito essas coisas todas. Ok? Interessante aqui é a igreja primitiva, né? No início da igreja, quando Deus derrama o Espírito Santo ali no dia de Pentecoste, a partir dali a mentalidade daquele povo muda, eles já começam a viver em comunidade, Deus viver unidos uns com outros na união. Primeiro que já ficaram 10 dias unidos orando, e essa oração, essa união continua, perdurou há tempo. E uma coisa que me chama a atenção aqui é exatamente, ele está no versículo 47 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que por conta desta união, por conta dessa comunidade, dessa afetividade entre eles, Deus acrescentava novas pessoas ao grupo deles. Às vezes a gente vê aí, amados, que muitas vezes a igreja não tem aquele sucesso que deveria ter, não tem aquele empreendimento que deveria ter, por conta de dissensões e de amostra de que o povo está em briga em vez de em comunhão. Então é hora de a gente repensar sobre isso. E outra coisa, para finalizar nossa conversa, é aqueles que não frequentam a igreja. Olha só, vamos começar a frequentar a igreja, né? Se você não frequentar a igreja, você vai ter problemas com Deus. Então é hora de, como diz aqui o escritor aqui desse texto, né? Que ele falou assim: olha, é hora de reconsiderar a nossa decisão de ficarmos em casa. Procura igreja. Igreja tem problema. Eu disse que igreja não tem problema. Igreja, ela tem problema por quê? Porque ali congrega e ali reúne seres humanos. É mais aí que está a essência da igreja. Nesses problemas.
quando nós superamos os problemas, quando nós toleramos ou nós vivemos em comunhão com os nossos irmãos, mesmo sendo ali em meio ao problema, que vai ter mesmo. Esse é o segredo para nosso crescimento espiritual. Que nessa quarta-feira seja uma quarta-feira brilhante para você, uma quarta-feira edificante para você, né? Não vamos esquecer nunca disso, ok? Deus abençoe sua vida e vamos viver em comunidade. Deixa eu deixar os textos aqui para você ler. Primeiramente, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 47. E temos também Romanos, capítulo 12, versículo 16, que diz: tenham por todos o mesmo cuidado. Aqui no examine, leia a carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, para ver o que os crentes em Jesus deveriam oferecer uns aos outros. Então, leia aí 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 9. E as considerações finais são: frequentar uma igreja significa viver o exemplo da igreja primitiva? Eu acredito que sim. Se você diz que não, é bom a gente conversar sobre isso, para poder você me explicar por que não, né? Por que é importante sermos parte de uma comunidade da fé centrada de Cristo? Por quê? Né? Por que é importante isso? Né? Também quiser conversar comigo, estaremos às ordens. Deus te abençoe. Até amanhã, né? E amanhã é o penúltimo dia, né, do mês de fevereiro. Hoje é o antepenúltimo e amanhã é o antepenúltimo, sendo que dia 28 nós vamos trazer aqui duas mensagens, né? Aqui, né, no nosso canal. Uma será como ser enviada à meia-noite e a outra será enviada a meio-dia. Escute. Por quê? Ah, pastor, por quê? Porque dia 20, aqui no nosso manual vai até 29 de fevereiro. Como nesse ano nós não temos 29 de fevereiro, então a gente prega duas mensagens aqui no dia 28, ok? No total vão ser 366 mensagens em 365 dias. Oh, que coisa linda! Deus abençoe. Até amanhã por mais essa caminhada de 365 dias caminhando, andando com Deus. Deus abençoe.